Graça e paz. Boa noite. Vou falar baseado no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, cujo tema é Daniel na cova dos leões. Esse é um dos textos da Bíblia muito conhecidos e naturalmente os crentes já sabem de qual é salteado, né? Esse capítulo 6 de Daniel. Por isso eu dividi didaticamente em 6 pontos, ou 4 pontos. Eu vou destacar aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o caráter de Daniel. O caráter de Daniel. Então, diz aqui, verso 4: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ou seja, Daniel tinha um caráter irrepreensível. E naturalmente os seus inimigos, eles procuravam acusá-lo de alguma coisa, mas não podiam, em virtude de reconhecerem a sua integridade, a integridade do seu caráter. E por causa disso, por causa do caráter de Daniel, e eu quero colocar essa coisa porque o Daniel, ele pertencia à estrutura administrativa da Babilônia. A Babilônia que agora não era mais a Babilônia, né? Porque agora o Império Medo-Persa havia sucedido a Babilônia, o Império Caldeu. Então agora Dario Medo era o rei. Dario Medo era o rei. Mas havia uma estrutura administrativa governamental a qual Daniel pertencia. Eu achei interessante que eu percebi que esse capítulo tem muito a ver com o Brasil, porque a estrutura administrativa é um pouco parecida. E então a estrutura administrativa do reino, no caso dessa nação, dos Medos, era o rei Dario. É interessante que mais na frente vai dizer que esse Dario aqui era filho de Assuero, o Assuero que aparece no livro de Esther. E ele estava no topo da pirâmide, o rei Dario. Mas abaixo do rei havia 3, e aí eu quero chamar de governadores. Os tradutores, eles usam nome diferente, mas aqui, contextualizando aqui para o Brasil, seriam 3 governadores que estavam abaixo do presidente, por assim dizer. O Dario era o presidente, né? Então havia 3 governadores na pirâmide, na hierarquia administrativa. E abaixo dos 3 governadores havia 120, aí eu diria aqui prefeitos, né? 120 prefeitos, porque ele havia dividido o país em 120 cidades, em 120 províncias, né? Províncias ou satrapias, que era a linguagem que era usada, né? Satrapia, o chefe da satrapia era um sátrapa, é a linguagem antiga, mas era o que eles falavam. Mas contextualizando aqui para o Brasil, era o presidente, que era o rei Dario, os 3 governadores que estavam abaixo na hierarquia, né? Abaixo do rei Dario, e 120 prefeitos. E então eu percebo que cada um dos governadores comandava 40 prefeituras, né? Porque eram 120. E desses 3 governadores que aparecem aqui na estrutura do reino, Daniel era um dos 3. Então Daniel era um dos 3 governadores. E eu estou sempre comparando aqui com o Brasil. Na minha mente, o Brasil está um paralelo aqui e muitas coisas se encaixam, né? E aí o que acontece aqui?
Naturalmente, como acontece em qualquer país, acredito eu, né? O Brasil não é exceção, havia naturalmente as disputas, porque como eram 3 governadores, naturalmente cada um disputava para ver quem era o melhor, né? Sempre havia uma competição, né? Que em algumas circunstâncias a competição é boa, salutar, mas às vezes ela degenera em inveja. E aí isso era o que estava acontecendo aqui, né? Daniel era um dos 3 governadores, mas os outros governadores, e não somente os outros governadores, mas os 120 prefeitos, eles desenvolveram um sentimento de inveja de Daniel. Eu posso imaginar pelo caráter de Daniel, né? O caráter de Daniel, a integridade de Daniel, a competência de Daniel. O texto diz aqui que ele tinha um espírito excelente. Eu posso imaginar que Daniel era cheio do Espírito Santo. Eu acredito que durante a minha vida cristã, eu conheci algumas pessoas cheias do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica, vamos dizer assim, escondida, ela não passa despercebida, porque o seu espírito, né, a sua personalidade se destaca mesmo que ela não queira. É impossível que o Espírito de Deus esteja sendo um ser humano que ele não se destaque. Então, o caráter de Daniel dentro dessa estrutura administrativa era um caráter irrepreensível. E os seus inimigos, né, aqui, os 120 prefeitos e os outros 2 governadores, na minha mente está vindo assim, né, essa questão aqui da pandemia, em que de certa maneira os governadores e os prefeitos do Brasil receberam autonomia para legislar dentro dos seus respectivos territórios sobre as providências, né, com respeito a este assunto. É muito parecido, mas o que se destaca aqui em Daniel é a integridade do seu caráter, né? E aí eu fico imaginando aqui hoje no Brasil, se algum governador ou mesmo algum prefeito ele está preocupado com essa questão do caráter, né? Um caráter irrepreensível. Às vezes eu conversando até com pessoas, convivi com políticos, e aí um dia eu perguntei assim para um político amigo meu, né, que já havia sido uma autoridade, né, na política. Eu perguntei assim: é verdade mesmo que todo político tem que mentir? Ele disse: é verdade mesmo. Só que isso aí é verdade porque Satanás foi que ensinou isso aí, mas não é verdade no pensamento de Deus, né? No propósito de Deus para a pessoa se dar bem na vida. Isso não é verdade, né? Porque Daniel era uma pessoa de um caráter irrepreensível, tanto é que os seus inimigos buscavam ocasião contra ele para acusá-lo de alguma coisa e não encontravam. Eu fico imaginando se houvesse pode até haver, mas eu não conheço, né? Vamos imaginar o seguinte: será que algum governador do Brasil ou algum prefeito do Brasil que tem um caráter irrepreensível como esse Daniel tinha? E se realmente houver, como é que é a situação dele? E aí eu digo que Deus recompensa. Vai ter consequências, né? Vai ter consequências, mas Deus recompensa. No caso do Daniel aqui, o seu caráter irrepreensível ele lhe deu sucesso profissional e também prosperidade, né? Eu só quero ler ainda nesse ponto aqui o último versículo do capítulo, que é o versículo 28, que diz assim: 28: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então, durante o reinado Ciro, durante o reinado Medo-Persa, né? Medo-Persa, que Dario se destaca pelos medos e Ciro se destaca pelos persas. Então Daniel trabalhou nessa estrutura administrativa aí e ele prosperou, né? Prosperou. Será que alguém poderia acreditar nisso? Não, vou procurar, né, imitar Daniel e ter um caráter irrepreensível. Será que eu vou prosperar? Não é possível, porque Deus pode recompensar, embora pelo caminho vai ter alguns transtornos, né? Então quero deixar esse primeiro ponto aí na questão dessa história do Daniel aqui. O caráter de Daniel era irrepreensível. Em segundo lugar,
eu quero destacar o seguinte ponto: o decreto presidencial, né? Exatamente, nós estamos aqui numa cultura do Brasil em que se fala muito em leis, em decretos, né? Então, MPs, né? E tudo mais, é tanta nomenclatura, um palavrório, um vocabulário, né? Que às vezes é só a abreviatura dos termos. Mas aqui no caso aqui, que é parecido também, havia lei, a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Essa expressão repetida aqui no texto: a lei dos medos e dos persas não se pode revogar. Eu pensei até assim, era uma causa pétrea, né? Não pode ser mudada. Eu sei que na Constituição as causas pétreas não podem ser mudadas. Aqui, a lei dos medos e dos persas não se podia revogar. Acredito que a tradução correta aqui seria decreto. Houve aqui um decreto do rei. Mas se nós transportarmos aqui para a cultura brasileira, a jurídica brasileira, eu acredito que era uma lei, porque esse decreto, ele começou pelos os governadores, 2 governadores, mas os 120 prefeitos. Eles elaboraram lá um projeto de lei e foram ao presidente, no caso o rei Dario, e praticamente exigiram que ele sancionasse essa lei, né? E essa lei, ela dizia o seguinte: que durante 30 dias, em todo o reino de Dario, durante 30 dias, ninguém pudesse fazer nenhum pedido a nenhum Deus e a nenhum homem, a não ser ao rei Dario. E quando eu estudo esse texto, como os demais textos, eu fico imaginando o seguinte: olha, Satanás está por trás dessas questões todas, né? Porque o Velho Testamento, ele não desnuda muito o mundo invisível espiritual, coisa que o Novo faz, mas à luz do Novo Testamento, Satanás está por trás de todas essas coisas aí, né? Ele está assim, usando o teatro de marionetes, né? Satanás usa governantes e a estrutura política do Estado para manipular, né, as situações. Então, agora você imagine isso, né? Assim, em termos práticos mesmo, qual era a finalidade dessa lei? O que estava na cabeça desses 2 governadores, né, e na cabeça desses 120 prefeitos, né, de levar um projeto de lei para ser, no caso aqui, sancionado pelo rei, no caso, o presidente, né, cuja finalidade era essa: que durante 30 dias ninguém pudesse fazer nenhuma petição a nenhum Deus, né? E lembrando que aquela sociedade, eu acredito que eles eram politeístas, né? Deviam ter vários deuses, e nem a nenhum homem também, a não ser ao rei. Claro que Satanás, espertamente, como esses homens aqui, ele apelou para a vaidade do rei, né? Olha, não, só a ti, ó rei, é que alguém pode durante esses 30 dias fazer essa petição. Na prática mesmo, que ele estava fazendo o seguinte: olha, é proibido orar. Era isso que ele estava falando, né? Era isso que ele estava fazendo. É proibido orar. Era isso. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Não se assuste de a qualquer momento no Brasil surgir alguma lei que vai exatamente nessa direção: proibir as pessoas de orarem. Porque Satanás está por trás. Ele manipula o sistema do governo, né? Ele manipula as leis, né? O poder judiciário, o poder, no nosso caso aqui, executivo, legislativo, ele manipula para colocar em leis, né? Que as pessoas serão obrigadas a obedecer, mas através de leis. Então, essa era a questão. Eu não sei qual era a posição aqui do rei Dario, qual era o poder dele para se recusar a sancionar esse projeto de lei. O certo é que ele assinou o decreto, né, que diz o decreto, mas na verdade era uma lei. Ele sancionou essa lei e passou a vigorar em todo o reino. Porque no decreto está dizendo o seguinte: né, qualquer um que durante esses 30 dias for pego fazendo qualquer pedido a qualquer outro homem ou a qualquer Deus, seja lançado na cova dos leões, né? Lá no caso no Brasil não tem cova de leões literais, né? Embora tenha outros espirituais,
mas lá no Reino Médio Persa tinha uma sentença, uma pena, né? uma pena que a pessoa seria lançada na cova dos leões, né? Eu não sei se isso vai ser colocado algum tipo de pena no Brasil, né? No sistema judiciário brasileiro, penal, fazer uma cova de leões. Tal pessoa cometeu tal crime, então vamos jogar ele na cova dos leões. Por enquanto, aqui poderia ser cova das onças, né? Porque é mais fácil ter onça aqui na Amazônia. Eu estou falando da Amazônia aqui. Então, o certo o decreto do rei foi assinado, agora está valendo em todo o reino. E aí isso diz muito para nós o seguinte: nós estamos vendo aí, em decorrência da pandemia com a qual nós estamos convivendo, decretos, né? Acredito que são mais decretos ou até leis, pelos prefeitos e pelos governadores do Brasil, em determinada direção. Acho que cada um toma a decisão conforme o seu conhecimento, né? Conforme a sua inteligência, né? Acreditando que está fazendo o bem. Mas o certo é que cada um, governador ou prefeito, tem agora a autoridade para legislar sobre o povo que está debaixo da sua jurisdição. E aí foi o que aconteceu lá, né? Esse propósito aí, só que aqui veio do governo federal, né? Que era o rei Dario. E eu sei que hoje, por exemplo, eu tenho visto que algumas pessoas estão dizendo o seguinte: olha, nós, os crentes da igreja, nós temos que obedecer a tudo que os governantes mandarem, porque lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo manda obedecer aos magistrados, às autoridades superiores, que no caso era o governante, né? O cara, o imperador romano, né? Os governadores como Pôncio Pilatos ou Herodes. Isso, olha, alguns crentes desavisados, né? Eles, sem conhecimento, observo, dando palpite em coisas que não entendem, estão dizendo assim: olha, se os governantes, né, os prefeitos e governadores estão assinando determinado decreto, impondo decretos e leis para regular a vida dos cidadãos, nós seremos obrigados a obedecer, porque a Bíblia manda obedecer aos governantes. Aí eu digo: alto lá, cara pálida, né? Não é bem assim, né? Nós devemos obedecer aos governantes até que as leis humanas entrem em conflito com as leis de Deus, né? Quando as leis humanas conflitarem com a lei de Deus, nós seremos obrigados a desobedecer a lei humana, por mais bem intencionado que o governante esteja, mas ele não é Deus, ele pode errar, né? E nós seremos obrigados a obedecer a lei de Deus, né? Acima da Constituição brasileira ou das leis humanas, existe uma Constituição maior, que é a palavra de Deus. Existe um governante com mais autoridade do que qualquer governante humano. Era o que estava em jogo aqui. Satanás sabe disso. Então, mas o decreto foi assinado. E agora Daniel estava debaixo desse decreto. A pergunta é: Daniel obedeceu ou não? Aí vamos para o terceiro ponto que eu quero destacar: as orações de Daniel. Aqui, irmãos, no capítulo 6 de Daniel, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqui está o que da questão, sabe? O que da questão é aqui. O que estava incomodando Satanás? Que ele manipulou aqueles homens para induzir o rei a assinar um decreto ou uma lei proibindo a oração em todo o reino. Isso poderá acontecer no Brasil, né? Porque o mesmo Satanás estava lá por trás dos bastidores e está aqui também. O que estava incomodando Satanás? As orações de Daniel, né? As orações de Daniel estavam incomodando Satanás. Satanás sabia que ele ia ter grande prejuízo nos seus projetos, nos seus planos, se ele não detivesse as orações de Daniel. Ele tinha que achar um jeito de deter Daniel, de paralisar as orações de Daniel, porque a Bíblia diz, o Novo Testamento diz, né?
A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Então Satanás tinha que parar as orações de Daniel. E foi dessa maneira que ele conseguiu colocar esse decreto para parar as orações de Daniel. E para mostrar para vocês realmente que isso é verdade, vamos adiantar um pouco. No próprio livro de Daniel, capítulo 10, olha a guerra espiritual que estava sendo travada lá e que com mais intensidade está sendo travada hoje no mundo invisível. Então, Daniel 10:1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Olha só que o Daniel estava aí se consagrando, né? Verso 12. Então me disse, aqui o anjo apareceu para Daniel, o anjo disse, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Essas palavras que o anjo está se referindo aqui, eram as palavras de Daniel na oração que ele fazia. E ele prossegue, porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É claro que literalmente o príncipe da Pérsia era Ciro, o persa. Só que por trás de Ciro havia um outro príncipe, um anjo, né? Um príncipe de alta hierarquia angélica do mundo espiritual, que era na verdade a autoridade espiritual que estava por trás de Ciro e que resistiu por 21 dias ao anjo Gabriel, que veio em resposta à oração de Daniel, né? Que durante 3 semanas, 21 dias, Daniel ficou se consagrando e orando em oração em jejum, e houve essa batalha no mundo invisível, só que a palavra de Deus revela, tá? Então, irmãos, era isso que estava em jogo aqui no capítulo 6 de Daniel. Satanás estava preocupado com as orações do profeta Daniel e procurou achar um jeito de detê-las. Olha, hoje não é diferente, né? Tudo que está acontecendo hoje no mundo, e que realmente está acontecendo realmente uma pandemia, mas naturalmente Satanás procurará tirar proveito disso para paralisar as orações da igreja. Aí eu quero dizer aqui que não tem nada a ver com se reunir no templo, porque as orações de Daniel não eram no templo. Você vê que ele orava no quarto dele, no segundo andar, onde havia janelas abertas na direção de Jerusalém. No Antigo Testamento o judeu tinha essa questão, porque Deus havia falado, né? Se um judeu, né, em qualquer nação, orasse na direção do templo de Jerusalém, Deus ouviria. Então Daniel, 3 vezes por dia, ele fazia suas orações voltado na direção do templo de Jerusalém, ou da cidade de Jerusalém, né? Uma vez que o templo havia sido destruído. Então, hoje, sem precisar desobedecer às autoridades, né? Porque eu vejo que as leis que têm sido feitas e impostas ao povo é no sentido de evitar aglomerações. Mas aqui no caso de Daniel não era aglomeração, era ele sozinho. O detalhe da oração de Daniel era assim: 3 vezes por dia ele se ajoelhava no seu quarto e orava. E era isso que Satanás estava procurando deter. Mas hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos, no nosso quarto, né, ou na nossa sala, ou pela madrugada, mas era 3 vezes por dia aqui, né? Aí fica perguntando, como é que um homem tão ocupado como era Daniel, e o rei estava pensando em colocá-lo como acima de todos os outros governadores e prefeitos, então ele teria um reino imenso para administrar, ele tinha tempo de fazer 3 orações por dia, e ele não abria mão disso. Então hoje, as nossas orações, mas lembre que o caráter de Daniel, né? Ele era um homem irrepreensível. Então, o que Satanás tentará fazer é impedir as orações da igreja, para que Deus não intervenha
E Satanás tem medo de Deus, mas não tem medo de homem algum, né? Então, o que eu quero dizer que hoje, o que esse texto nos ensina é que nós não devemos parar as nossas orações em hipótese alguma. Não saiu nenhum decreto por parte de governante algum, aqui no Brasil pelo menos, proibindo os crentes de orarem. Porém, se sair, nós seremos obrigados a desobedecer as leis humanas e não parar de orar, né? E para obedecer a lei de Deus, porque é um rei maior, né? Jesus é o rei maior, rei dos reis e senhor dos senhores, ele que é o rei, ele foi que deu a ordem. Por isso eu quero ainda citar um texto do Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 6, onde Jesus diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. Aí foi Jesus que deu ordem, né? Ele disse quando orares, ele disse se orares não, ele disse quando orares. É obrigação, né? Tem outro texto na Bíblia, no Novo Testamento, diz assim: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Então há uma ordem de um rei maior, a sua palavra é a lei, que manda orar. A igreja não pode deixar de orar, porque se deixar de orar, parará de receber a ajuda de Deus, né? Isso ninguém pode impedir. E aí, para terminar mesmo, eu quero citar assim esse caso da Cova dos Leões. O Daniel foi lançado na Cova dos Leões e o rei se compadeceu, porque o rei era amigo dele, né? O rei gostava dele, porque era uma pessoa íntegra. E ele foi lançado na Cova dos Leões e passou a noite lá com os leões. E no dia seguinte, pela manhã bem cedo, o rei Dario foi lá e perguntou: Daniel, homem muito amado, seria o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te do poder dos leões? Aí o Daniel: eu só estou vivo aqui, ó rei, né? O meu Deus sabe que eu não tinha nenhuma culpa, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E aí Daniel foi tirado de dentro da cova dos leões, e os homens que acusaram Daniel foram, por ordem do rei, lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz aqui, eles, veja como é que são, né? Eu fico pensando nas coisas, olha, é bom que pense nisso, né? Os homens que fizeram isso, acusaram falsamente Daniel, foram lançados, eles, os seus filhos e as suas mulheres, na cova dos leões, e antes que ele chegasse ao fundo da cova, os leões despedaçaram todos os seus ossos. Eu fico imaginando hoje, né? Os homens que estão fazendo coisas erradas, injustas, ímpias, cruéis, e às vezes eles não pensam que as consequências eles irão pagar, não somente eles, mas eles, os seus filhos e as suas mulheres. É assim que a Bíblia ensina, de ponta a ponta. E eu fico imaginando que Daniel, ele passou essa noite toda, eu acredito que ele passou a noite orando, ele passou a noite toda orando, né, lá na cova dos leões, e Deus enviou o anjo e livrou Daniel da cova dos leões. E aí, é por isso que Daniel prosperou mais ainda, porque ele passou por essa prova. A Bíblia diz aqui que ele foi livre porque ele creu no seu Deus. Quando foi que ele creu no seu Deus? Ele creu no seu Deus quando ele recusou-se a obedecer o decreto do rei, para obedecer o decreto de um rei maior que mandava orar. Ele creu que Deus, assim, depois os companheiros dele dizem assim: ou Deus nos livrará, e se ele não nos livrar, podemos até morrer, mas nós não vamos desobedecer a Deus. Então eu deixo aí essas considerações nesse texto de Daniel, porque eu acho que é oportuno nós imitarmos o comportamento de Daniel, né? Enxergar a guerra espiritual por trás de tudo que está acontecendo e lançar mão dos recursos espirituais, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. E aí, né, estamos na mão de Deus, né? Temos que ser fiéis a Ele, e o Estado é apenas um instrumento, né? Na hora que Deus quiser, Ele intervém, e ele estabelece reis e coloca reis, né? Então vamos confiar em Deus, em Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ainda que não sejamos lançados numa cova de leões literal, certamente poderemos ser lançados numa cova de leões figurada ou espiritual, porque na verdade
Os leões aqui, no Novo Testamento fala de leões, é Satanás. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Antes Pedro tinha dito assim, vigiai em oração, né? Antes sede sóbrios e vigiai em oração. Então, igreja, ore e confie no seu Deus. Enquanto puder obedecer às autoridades humanas, obedeça. Agora, se chegar a um ponto de ruptura, em que temos que escolher entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, teremos que obedecer a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, nos ajude a praticar isso aí.